Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Continuamos com os vídeos sobre a Quaresma. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a Via Sacra. O que ela é, o que ela significa, né? Vamos conhecê-la? Via Sacra, refazendo o caminho que Jesus percorreu. Relembrando, né? No vídeo anterior a gente falou que era Quinta-feira Santa e que Jesus, por volta das 23 horas, foi preso. Foi levado à casa do sumo sacerdote, que eram os chefes, né? Os sábios, os anciãos poderosos que se achavam que foi quem tinha dado aquelas 30 moedas para Judas Iscariotes, né? Querendo saber, pagando pela informação da onde Jesus estava. Então, na Quinta-feira Santa, por volta de 23 horas, Jesus foi preso. Ele passou a noite ali, foi açoitado, né? Bateram nele com um chicote, fizeram, sei lá, bateram nele, brigaram com ele. A noite inteira ele foi judiado, vamos falar assim. Foi testado. Daí ele passa por Pôncio Pilatos, que fala para o povo: eu não vejo mal nenhum nesse homem. E o povo lá no fundo, que a gente está vendo meio ao lado de Jesus, né? Pôncio Pilatos fala: eu não vejo mal nenhum nele, por que vocês querem que eu resolva? E os sacerdotes que tinham pagado Judas Iscariotes queria que Jesus morresse, porque ele falava o rei dos judeus, né? E então o Judas falou, o Pôncio Pilatos falou: mas eu não tenho nada, não vejo nada errado com esse homem. E o povo lá no fundo levantava os braços e falava: crucifica, crucifica, crucifica. Daí Pôncio Pilatos lavou a mão e falou: bom, eu lavo as minhas mãos, eu não sou culpado pelo sangue desse inocente, isso é com vocês. Então jogou tudo nas nossas costas de fato, como era, né? E o povo mandando crucificar ele, que absurdo, não? Daí, depois que ele foi condenado, começa a Via Crucis. É o caminho dele, de sair de Pôncio Pilatos até ser crucificado. É ele indo, né, passo a passo até a crucificação dele. A Via Crucis, ou Via Sacra, significa em latim o caminho da cruz. O caminho que Jesus trilhou para chegar a ser crucificado, que foi a sentença que Pôncio Pilatos, mesmo lavando a mão, deu a ele, né? A Via Sacra ou a Via Crucis é o caminho que Jesus Cristo percorreu desde o palácio de Pôncio Pilatos até onde ele foi crucificado. A Via Sacra, como falamos, é o próprio caminho que Jesus percorreu. Isso, né, há mais de 2000 anos atrás, em Jerusalém. É possível visitar esse percurso na Terra Santa. Se você for visitar Jerusalém, for conhecer Jerusalém, ali você pode literalmente, né, de verdade, andar pelo caminho que Jesus fez. É chamado hoje de Via Dolorosa, que foi um caminho que causou tanta dor, tanta coisa triste para o nosso Jesus Cristo, que até hoje ela tem o nome de Via Dolorosa. E você, se for visitar Jerusalém e escolher, né, visitar a Terra Santa, você vai passar exatamente nos mesmos lugares por onde Jesus Cristo, o nosso Salvador, passou carregando a própria cruz. Fizeram ele carregar a cruz na qual ele seria pregado no final do caminho. Então, lá em Jerusalém, né, tem guias que você contratando uma excursão, né? Essa trilha, vamos falar assim. Você contrata guias para seguir essa trilha. Chama-se Via Sacra, né? A trilha por onde você pode contratar
quando for visitar Jerusalém e passar exatamente a mesma rua que Jesus passou. A Via Sacra hoje é a repetição dos passos realizados por Jesus durante a caminhada. Geralmente, essa Via Sacra é feita com orações diante da representação das cenas da Paixão de Cristo. A igreja, em oração, em meditação, né, na Sexta-feira Santa. Então entendam, hoje já é Sexta-feira Santa. Jesus fez a última ceia na quinta-feira, lá pelas 23 horas da própria quinta-feira, foi preso, passou a noite na cadeia, passou por Pôncio Pilatos de manhã, logo cedinho, onde Pôncio Pilatos lavou a mão, mas o povo condenou Jesus. E exatamente depois de passar por Pôncio Pilatos, começou a caminhada. Então hoje, a Via Sacra acontece na Sexta-feira Santa de manhã. Então, refazendo o caminho de Jesus, foi dividido, como se fosse uma memória, uma lembrança desse duro momento passado por Jesus, em 14 estações. São 14 momentos importantes nessa caminhada, Sendo que a primeira é a condenação de Jesus e a última, seu sepultamento. Então entendam, a Via Sacra é a gente repetir o caminho que Jesus fez, carregando a própria cruz, onde ele seria pregado, E foi dividido, teve muitos momentos importantes nesse caminho. Então escolheram 14 momentos, que são chamados de estações, aonde a gente para e faz uma oração, lembrando o sofrimento de Jesus naquele momento tão difícil para ele. Aqui tem uma visão das 14 estações. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, que são momentos importantes da caminhada de Jesus. É comum hoje em dia você ver reconstituições, encenações e várias formas de representações de como teriam sido esses últimos momentos da vida de Jesus Cristo. Lembrando, a gente está numa caminhada, Jesus está carregando a sua cruz e a gente está cada vez mais perto do momento que ele vai ser crucificado. Por isso que chama Via Dolorosa, é um momento muito triste, E hoje em dia fazem teatros, encenações ou simplesmente estações, Um local marcado para a gente parar ali e rezar lembrando Jesus. Eu até peguei uma reportagem aqui, até cortei, assim, exatamente a reportagem do jornal. Em vez de eu escrever, digitar a reportagem, eu pus a imagem, para vocês verem que é verídico, Fiéis participam da Via Sacra pelas ruas de Manaus. Isso ocorreu em Manaus. Mesmo com chuva, cerca de 30 mil pessoas saíram nas ruas na sexta-feira, segundo a Polícia Militar. Essa sexta-feira 25, eu acho que é do ano passado, do ano retrasado. Mas não importa isso. O que importa pra gente é 30 mil pessoas saíram com chuva para refazer a Via Sacra, para relembrar os últimos passos de Jesus em vida. Olha que legal. Legal no sentido de comprometimento. As pessoas saíram da sua casa, saíram da sua zona de conforto, num dia de chuva, para caminharem juntos, relembrando esse dia tão difícil, O último dia da vida de Jesus aqui na Terra. Você pode ver que mesmo com chuva, tá todo mundo com a sua sombrinha e não deixam de fazer. 30 mil pessoas é muita gente. Então, que legal que as pessoas saíram de casa para fazer esse momento tão importante. Eu já participei várias vezes da Via Sacra.
é um momento que você se entrega de doação, de reflexão, de oração, né? E é um momento muito importante. Podem ver que 30 mil pessoas saíram de casa. Então é um momento que ficou registrado e sempre será registrado como muito importante. Um momento da gente que está na quaresma, né? Sexta-feira Santa é o dia que Jesus morre, faz parte da quaresma. Então é a última semana, é a Semana Santa. É aquele momento que a gente está em penitência, que a gente fez jejum. Inclusive, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Dia que ocorre a Via Sacra, dia que Jesus morre na cruz, é o segundo dia que é proibido comer algumas coisas, né? Que tem abstinência de carne. Justamente como uma doação, um sacrifício da nossa parte, uma dedicação, para realmente, para podermos assim, 1/1000 imaginar o que Jesus passou. Você pode ver que assim, à frente vai o padre, o arcebispo, o bispo, se for uma igreja grande, mas essas pessoas de azul aqui no canto direito são como se fossem os que protegem, né? Tá passando toda a Via Sacra no centro e essas pessoas de azul estão de mão com esse, como se fosse uma batina azul, né? Não sei. Não é batina, parece aquele coisa de médico, esqueci o nome da roupa, um jaleco. Que elas são identificadas como as pessoas que vai separar a multidão da procissão, da Via Sacra. Essa é uma procissão, né? A gente está sendo guiado e às vezes o povo quer se misturar, quer ficar perto. Então algumas pessoas voluntárias ficam como assim, que protegendo a procissão em si, de algumas pessoas que às vezes se empolgam e querem de fato participar desse processo. Na verdade, todo mundo ali está participando dessa procissão, da procissão da Via Sacra. Mas alguns querem, de repente, sair do localzinho deles e ir no centro, né, do evento, e às vezes isso é perigoso. Então essas pessoas meio que dividem a procissão e as pessoas que estão acompanhando. É mais um cuidado, vamos falar assim. Tem regiões que são mais pobres, né, que não tem a oportunidade de ter pessoas separando tudo. Daí alguns voluntários carregam, né, imagens de Jesus crucificado, de Mamãe Maria perto dele, nas costas assim, e vão andando ao longo da cidade. Indiferente do tamanho que tenha a Via Sacra sempre vai ter 14 estações, mas diferente de quantidade de pessoas acompanhando, indiferente do quanto a comunidade tenha de dispor, né, para gastar com essa missão que é a Via Sacra, ainda assim o que importa é a união, é a força, é a dedicação dessas pessoas que estão carregando. Normalmente quando a gente faz carregar essas imagens, são pesadas, né? São normalmente 6 pessoas, 2 à frente, 2 no meio e 2 atrás. E ao longo da procissão as pessoas vão se revezando a carregar, porque realmente é muito, muito pesado. Algumas pessoas que participam disso também colocam como penitência eles carregarem essas imagens, né? Como se fosse mais uma doação deles, um comprometimento. Eis-me aqui, Senhor, estou unida a vocês, estou dedicado a você. E são exemplos, né, de dedicação, de ação que faz a pessoa querendo estar mais próxima, mais conectada a Jesus Cristo. Aqui a imagem já parece ser de uma igreja maior. Cada estação tem uma leitura, tem um trecho que é lido e tem uma oração. Aqui a gente pode ver no cantinho direito inferior que está falando que é da Arquidiocese de Manaus. Então essa imagem foi de Manaus.
Eu pego as imagens na internet para ficar fácil para vocês verem e entenderem melhor o que eu falo aqui nos vídeos, mas cada imagem tem o seu direito autoral. A pessoa que tirou ou a igreja que tirou tem total direito sobre a imagem. Então sempre vai ter um nome no canto de quem foi que tirou a foto ou de quem é, justamente para que eu não quero tirar o direito da pessoa. Meu objetivo aqui é trazer a imagem para vocês entenderem, né, visualizarem o que é uma procissão de via sacra. De novo, a gente vê, aqui parece ser um lugar bem mais simples, tem uma cruz de madeira só à frente, não tem imagens, como aquela 2 fotos atrás. Mas, de novo, o que importa é as pessoas estarem ali. Tem uma cruz de madeira na frente, tem o padre ao lado e tem todo mundo atrás indo, caminhando. Muito lindo. Lindo a dedicação, né? O comprometimento de escolher estar nessa procissão da Via Sacra, relembrando e rezando pelo sofrimento de Jesus. Olha só, aqui a gente visualiza mais do lado esquerdo da imagem, tem uma mesinha, como se fosse com um cartaz ali, né? Um outdoorzinho pequeno, um banner talvez. E tá escrito em cima, 3ª estação. Então, alguns locais fazem o quê? Vão caminhando, eles já fazem, o padre já decide o percurso que vai ser, por onde vai passar, é sempre do lado de fora da igreja, né? Então, no meu bairro, quando a gente fazia, a gente sai da igreja, dá uma volta pelo bairro todo e volta para a igreja, finaliza, acaba na frente da igreja. Mas a gente tem que combinar com o dono da casa, com o dono do local, aonde vai pôr as estações. Então a gente vai indo, aqui vai ser a primeira, sei lá, uns 100 metros depois. 100 metros é pouco, eu acho, uns 200 metros depois. Eu só tô dando um exemplo, né? Converso com o dono da casa, pergunto se ela pode pôr uma mesinha ali fora e pôr um cartaz, né? Uma imagem, alguma coisa representando que ali é a primeira estação, a segunda estação, e assim sucessivamente, né? Cada vez que lembrar cada uma das 14 estações, a gente para na frente da estação, faz uma leitura, faz uma oração. Leitura pode ser de um versículo, alguma coisa simples, faz uma oração e reza. Ao longo da procissão, alguns padres, depende muito, vai rezando Pai Nosso, Ave Maria, fazendo o terço, enquanto caminha, passando por cada um dos 14 lugares. Então, cada um dos 14 vai ter uma mesinha registrada assim como a gente está vendo. E a procissão toda para naquele local, faz oração e repete a frase que é determinada, né? Tem um manualzinho para isso. Daí anda ali, daí continua, vai rezando, continua rezando, chega na próxima estação, para de novo, faz a leitura, repete. Daí continua, vai rezando, para na outra estação, faz a leitura, repete. Então é um passo a passo. Penso ter explicado claramente, mas vocês podem comentar, escrever nos comentários, que eu sempre vou responder sem nenhum problema. Como eu falei, ao final da procissão da Via Sacra, retorna à igreja, né? Aí eles estão voltando para a igreja. Pode ver que está todo mundo se encaminhando para subir a escada da igreja. Às vezes eles fazem algum lugar que tem essa possibilidade. Alguma cidade tem essas cruzes, né? Em destaque, como referência. Daí, se houver essa possibilidade, algumas igrejas, algumas comunidades finalizam, né? Fazem o último momento da Via Sacra, por exemplo, nesse lugar já de destaque, lugar já conhecido em toda a cidade, né? Pode ser colocado assim como um local representativo, entendem? Encenações da Via Sacra. Tem algumas que são bem famosas, a gente já viu até na TV.
em que pessoas da, da própria comunidade fazem papel, interpretam mesmo, né? Eu já assisti também, em uma ocasião, alguns foram os soldados que empurravam Jesus, uma fez o papel de Maria, outro fez o papel de Jesus Cristo. É óbvio que na encenação, que aqui tem uma imagem representativa, né, uma cena que foi representada, eles ainda amarraram uma cruz e ainda amarraram o ator que está fazendo o papel, o ator ou o voluntário que está fazendo o papel de Jesus Cristo. Claro que ali eles amarram a mão, né, para que ele aguente, que ele suporte ficar de pendurado ali. Pode ver que no local do pé dele tem como se fosse uma madeirinha, né, um apoio para ele pôr o pé, para ele ter equilíbrio, né? A gente só está fingindo, simulando, né, encenando. E mesmo que na mão dele pareça ter um prego, né, é como se fosse um plástico fixado ali. E ele tá com o braço amarrado, claro que é com um fio mais fino para não ficar visível, mas somente está amarrado a mão dele na cruz, né? Com certeza não vai machucar. Os voluntários ou atores, né? Que fazem, que participam da encenação da Via Sacra. Aqui a gente pode ver que tem os soldados atrás, esses duas pessoas aqui, tá de roupa vermelha, né? Não sei se dá para visualizar bem, mas eles estão rindo, debochando de Jesus. É visível no rosto deles a risada de deboche e Jesus carregando sua cruz. Claro que a cruz aqui é uma madeira fininha, uma coisa mais significativa. Simples, né? Só representando. E você pode ver aqui nessa imagem, as pessoas de batina branca ali no lado direito, são aquelas pessoas que protegem, que eu falei, que tinha antes, que estavam com uma roupa azul, aqui estão de roupa branca. São as pessoas que vão separando a multidão da encenação da Via Sacra aqui. Nessa ocasião aqui, você vê que a roupa do soldado aqui é até mais bem bolada, né? Deve ser talvez uma igreja que tenha um pouco mais de dinheiro, mais meios, né, de poder gastar. Pode ver que as roupas dos dois soldados são iguaizinhas, então foi feito tipo um uniforme, colocado pluma na cabeça, como realmente tinha no tempo dos romanos. Foi preocupado, né, dado atenção com mais detalhes. Então, provavelmente é uma igreja que tenha mais meios financeiros de fazer isso, né? E teve uma costureira costurando os uniformes que são idênticos, então tem toda uma preparação. Antes de ocorrer a Via Sacra, às vezes, assim, mais de um mês antes a gente está conversando, a gente que eu já participei da coordenação e participei desse processo, vai conversar com as pessoas, posso fazer a estação número tal aqui na sua casa, delineia um caminho que vai ser a Via Sacra, onde vai passar, quando volta, quando vai chegar, né? Então é todo um processo, uma logística desse processo. E aqui pode ver que a cruz é maior, né? E o moço que está encenando Jesus caiu com ela nas costas. Mas pelo jeito aqui é um plástico, porque ela é tão maior que eu ficaria pesada. Parece ser um plástico, alguma coisa leve, né? Vamos falar assim. Mas o que importa é a representatividade. É o significado dela. E de novo aquela mulher de verde ali tá com as mãos dadas em volta, com a função de realmente fazer aquela corrente de mãos dadas para impedir que o povo chegue perto da encenação, da onde está ocorrendo. Como eu comentei, né? Normalmente termina a última estação em frente à igreja. Aqui a gente conseguiu uma imagem com uma visão maior, né? Fizeram a crucificação de Jesus, né? Ele está no chão, é só um exemplo, né? Uma representatividade. Mas ele é bem na porta da igreja. Podem ver que tem a escadaria para a igreja, a crucificação ali por ser um lugar mais alto, pareceu
imitou as escadas, o topo das escadas, e imitou como se fosse um morro que Jesus foi crucificado, né? E todo mundo parado nesse momento de dor. Esse senhor de amarelo aqui, no momento que está encenando a crucificação, esse senhor de amarelo também se ajoelhou. Daí tem gente que carrega a própria cruz, faz cruz de madeira, ou carrega a imagem. Eu já vi um senhor que fez toda a procissão da Via Sacra carregando uma imagem de Jesus. Era, sei lá, tinha uns 50 centímetros, era uma imagem grande, sabe? E ele carregou o tempo todo, revezando os ombros, uma hora pondo o ombro direito, uma hora pondo o ombro esquerdo, mas foi a penitência que ele fez. Ele escolheu pegar aquela imagem e carregar ao longo de toda a procissão da Via Sacra, como mais uma maneira de perdão dos pecados, ou para alcançar algum pedido. Normalmente quando tem essas dedicações, né? Quando escolhem fazer algo mais difícil na procissão da Via Sacra, às vezes é porque o pedido é maior, né? Dizem que quanto maior o pedido, mais você precisa se dedicar, mais você precisa se mostrar merecedor de realizar aquele pedido. Então eu já vi gente fazer muita coisa na procissão da Via Sacra, coisa difícil. Carregar a cruz, daí é de madeira, não arrasta no chão, é menor, mas mesmo assim é pesada. E depois de 14 estação, cada vez mais vai se tornando pesado a cada passo. Eu já vi isso também em situação de doença grave, que alguém da família tem doença grave, que alguém se propõe a passar pela procissão da Via Sacra inteirinho, fazendo uma dificuldade maior, né? Para que realmente seja merecedor de conquistar aquele pedido. No final das contas, tudo é entre nós e nosso Deus. A nossa dedicação, comprometimento para ser merecedor, né? Só depende do que a gente combina, do que a gente se dedica, do que a gente faz entre nós e nosso Deus. Aqui tem essa encenação. Vocês podem verificar que daí foi à noite. É errado, né? Jesus foi crucificado ao meio-dia. Às vezes fazem à noite, porque daí as pessoas já saíram do trabalho e podem acompanhar e querem participar, mas durante o dia seria difícil, então faz às noites. E até para fazer uma procissão, seja uma encenação ou somente as 14 estações dentro do bairro, tem toda uma logística também de autorização de fechar aquelas ruas. Aqui em Campinas é a INDEC, né, responsável pelo trânsito. Tem que levar documento assinado pelo padre para pedir, vai ter Via Sacra, vai passar nesse caminho. Então tem que fechar a rua tal, perto da hora tal. Então, e daí sempre tem polícia acompanhando. Conforme fecha as ruas, né? E a população vai passar por aquele caminho, sempre tem a polícia acompanhando, porque as ruas estão fechadas, como mais uma proteção. Proteção para as pessoas que vão passar por ali e proteção para quem está participando da procissão. Porque ela está tão focada, sabe, olhando, rezando aquele momento, naquele processo, naquele passo a passo com Jesus, que já aconteceu de vir em carro e quase atropelar pessoas que estão distraídas rezando. Então, quando vai fazer a procissão da Via Sacra, que ocorre toda sexta-feira da Santa ou sexta-feira da Paixão, como também é chamado, tem que fazer todo um processo de fechar a rua, de pegar e ter policial para proteger, principalmente as pessoas da procissão que estão só ali. Tem gente que reza a procissão inteira, né? Tem gente que chora durante as estações mais difíceis. Eu já chorei inúmeras vezes. E não é sinal de fraqueza. Você está sofrendo com Jesus, você está sentindo as dores dele. Como eu sou sensitiva, então eu sofro mais com isso. Mas é uma escolha, é um comprometimento, é uma dedicação. Aqui vocês podem ver, tem a imagem da crucificação de 3, né? Jesus foi crucificado no centro e ao lado dele tinha que fala o ladrão bom e o ladrão ruim. Ambos foram crucificados e nessa encenação da Via Sacra mostrou os 3, né?
E podem ver que no local do pé tem um apoio, uma base para eles fixarem, apoiarem o pé deles, né? Seria difícil ficar crucificado de mentira, né? Graças a Deus, sem ter um apoio no pé para conseguir ficar parado ali na cruz, né? Pode ver aqui que a roupa do romano que está do lado de lá, do soldado, né? Representando, tem uma capa vermelha. Aqui, Mamãe Maria, no canto esquerdo, tá de azul e branco. Então, é realmente alguém que consegue ter meios de fazer, porque as roupas estão perfeitas, tudo combinando, né? São só exemplos para vocês entenderem o que é a Via Sacra. As 14 estações da Via Sacra são: Jesus é condenado à morte. Pôncio Pilatos acabou de dar sentença, Jesus é condenado à morte. Essa é a primeira estação. A gente sai da igreja, anda, sei lá, um quarteirão, dependendo do espaço que a gente tem para fazer a Via Sacra, às vezes são poucas quadras, às vezes é bastante. Conforme o tamanho do caminho que a gente pode fazer, as estações são mais perto ou mais longe. A primeira estação em todo mundo para e é falado: Jesus é condenado à morte. A gente lê, tem uma frase que é lida e a gente repete. E a gente vai andando. Para na segunda estação: Jesus carrega a cruz. Daí a gente para, faz uma oração, repete o que é falado, fica triste imaginando Jesus carregando sua cruz e continua a Via Sacra. Com o peso da cruz, Jesus cai pela primeira vez. A terceira estação é Jesus caindo. A gente para, imagina Jesus caindo, faz a oração e continua. Dependendo do tempo que tem disponível, às vezes tem procissão que leva 3, 4 horas. E, às vezes a procissão leva 1 hora. Normalmente acho que o mínimo é 1 hora, porque são 14 estações, né? Então, assim, quanto mais tempo tem a procissão de duração, maior o tempo que a gente para na frente da estação. Né? E também tem a velocidade, cada um anda num ritmo, né? Alguns andam mais rápido, outros andam mais devagar. Sempre tem muito idosos e crianças que acompanham a procissão da Via Sacra. E então, às vezes se torna mais lento esse pessoal andando e a gente vai tentando esperar para acompanhar todo passo a passo, né? As 14 estações. Então aqui Jesus cai pela primeira vez com o peso da cruz nas suas costas. Jesus encontra sua mãe. Ela consegue se aproximar dele. Os soldados estão um pouco mais para trás. A gente pode ver a lança dos soldados. E ela consegue chegar pertinho de Jesus. A gente sabe que Mamãe Maria é única, né? Mas, gente, ver o filho caminhando para a crucificação. Que tristeza dessa mãe, que dor dessa mãe. Né? Que coisa chata. Mesmo só fazendo a Via Sacra, lembrando esse momento, é muito triste. Jesus recebe a ajuda do Cirineu. Cirineu, na verdade, chama Simão. Ele é da cidade de Cirene, se eu não me engano, agora eu fiquei em dúvida. Mas Jesus está tão fraco, passou a noite inteira preso, não foi alimentado, que ele e Cirineu ajuda. É chamado assim, né, para ser mais fácil. Ajuda, o Simão ajuda a carregar a cruz por um caminho. E ele, não sei qual é a palavra, ele aceitou ajudar, ele podia ter se recusado, entendem o que eu quero dizer? E ele prontamente, claro que foi os soldados que falaram, vem ajudar ele aqui. Mas ele podia ter se recusado, tinha um monte de gente em volta acompanhando. Da mesma maneira que a gente acompanha a procissão, no tempo de Jesus você pode ver que tinha um monte de gente assistindo ele passar. Que é um absurdo, né? Então a gente acompanhando a Via Sacra, a gente está
meio que também representando o povo vendo Jesus passar por aquele calvário, por aquele sacrifício, e a gente só vai olhando do lado. Então o Cirineu aceitou ajudar Jesus e ajudou, e ele se tornou um santo. Porque ele tinha o livre-arbítrio, ele podia falar não. O soldado romano puxou ele, sim, mas ele podia se recusar. E ele aceitou essa missão, aceitou carregar a cruz, até Jesus descansar um pouco. Então, eles hoje é São Cirineu, um santo muito poderoso, porque ele aceitou, nunca se recusou. Ele se dedicou a isso, entendem? Verônica enxuga o rosto de Jesus. Na sexta estação, uma mulher consegue driblar todos os soldados e consegue chegar pertinho de Jesus. Ela teve empatia, ela ficou triste, ela sentiu o sofrimento de Jesus vendo ele ali. Então, com aquela cruz de espinho na cabeça dele, furava a pele dele, escorria sangue. E ele carregando a cruz, também estava suando, né? Estava pesado. Então, ela percebeu que os olhos dele ardiam com o sangue e o suor que caía neles a cada passo que ele dava. Então, ela consegue driblar assim, né? Se aproximar de Jesus e pega um paninho que ela tinha, né? E põe no rosto dele. O objetivo dela era somente enxugar os olhos dele para que ele voltasse a ver melhor, porque o sangue escorrendo da coroa de espinho e o suor escorrendo da testa pelo peso de carregar aquela cruz estavam fazendo os olhos dele arderem. E ela vai lá, só põe um coisa, né? Ela consegue driblar todo mundo, chega lá e coloca no rosto dele. E Deus abençoa ela, que deixa registrado nesse paninho o rosto dele. Porque ela teve um livre-arbítrio tão grande, ela teve uma iniciativa de pensar, ir lá e fazer, e driblar, e chegar e pôr no rosto dele. Então ela foi abençoada que ele registrou no pano dela, né, no paninho que ela secou, o rosto dele. Eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre Verônica, que o que ela fez de pensar, fazer, agir, né, e realmente enxugar o rosto dele foi uma ação muito linda, uma doação, uma dedicação incrível. Então eu vou fazer um vídeo, mesmo que curtinho, falando um pouquinho mais sobre Verônica para vocês. Devido à importância da atitude dela nesse momento. Na sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. O caminho é longo, ele está cansado, ele está sem comer desde que foi preso. A cruz é pesada. E ele cai pela segunda vez. E a gente para, imagina, visualiza mentalmente essa cena, fica triste e faz sua oração. Na oitava estação, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nesse momento, algumas mulheres conseguem se aproximar de Jesus. Essas mulheres eram seguidoras dele. Já tinham ouvido falar dele, já tinham ouvido as parábolas dele. Estavam caminhando lado a lado a ele, né? Sendo seguidoras dele. E nesse momento elas conseguem se aproximar. Claro que nesse momento os romanos deixaram elas chegarem perto um pouquinho. E todas assim, horrorizadas, tristes, falando, meu Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso? E Jesus conforta elas. Ele que estava sofrendo ainda vai e conforta. Ele sempre foi magnânimo, né? Sempre esquecendo dele para cuidar dos outros, como ele faz até hoje com a gente. Então essas mulheres conseguem se aproximar um pouquinho deles. E ele fala para elas, fiquem em paz e abençoa elas. Como dizemos sempre, Jesus é magnífico. Magnífico de bondade, magnífico de ações. Ele viveu somente 33 anos aqui na Terra.
Nesses 33 anos, na verdade, ele se dedicou à missão dele dos 30 anos ao 33. Ou seja, 3 anos da vida dele ele se dedicou com total amor a essa missão. Foi quando ele começou a unir os discípulos, foi como ele começou a preparar o caminho dele. E nesses 3 anos, né, ele foi bondoso, generoso, ele nunca pensou nele somente nos outros. Ele foi um exemplo que a gente nunca vai ter outro igual na história. Na 9ª estação, Jesus cai pela 3ª vez. Ele não aguenta mais o peso daquela cruz. Ele não está aguentando mais, né? A gente já vê ao fundo ali que os 2 ladrões, o ladrão bom e o ladrão mau, que são crucificados ao lado de Jesus, né? Um à direita e um à esquerda, já estão até ali para ser crucificado lá em cima. Você já vê as 2 cruzes com um espaço vazio no meio para colocar Jesus, né? E ele não está mais aguentando chegar, andar até lá, e ele cai pela 3ª vez. Na 10ª estação, eles chegam lá no Calvário, nesse monte alto, né, como se fosse uma montanha em destaque, bem perto ali de Jerusalém. E ele é despojado, ele é tirado, tiraram as roupas dele nesse momento. Você pode ver o rapaz aqui embaixo, que está no canto inferior esquerdo, já está com o martelo e os pregos na mão para prender ele na cruz. 11ª estação, Jesus é crucificado. Você vê 2 pessoas prendendo cada um dos braços dele e vê a outra pessoa aqui embaixo já juntando os 2 pés, porque os 2 pés são sobrepostos, né? Um na frente do outro para prender com o prego. Jesus é crucificado. Nessa hora, na Via Sacra, na procissão, é a hora mais difícil, tem um silêncio total, você não ouve uma única voz. É aquele momento de tristeza, é aquele momento que até a natureza se silencia, todo mundo imensamente triste, porque Jesus é crucificado. Jesus é crucificado ao meio-dia. Ele fica em agonia e sofrimento até às 3 da tarde, quando ele dá seu último suspiro. Tem um vídeo que chama O Sermão das 7 Palavras, que conta, que narra exatamente o que aconteceu entre Jesus ser crucificado até ele morrer. O Sermão das 7 Palavras é exatamente as coisas que acontecem nessas 3 horas em que Jesus fica vivo, com muita dor, sofrendo na cruz. Então, na 12ª estação, Jesus morre na cruz. Aqui, de novo, tem silêncio. Na Via Sacra, né, é um momento também de muita tristeza e total silêncio. Depois se repete a frase, se lê o versículo e continua a caminhada da procissão. Na 13ª estação, Jesus é descido da cruz. E as mulheres, Mamãe Maria, descem ele com a ajuda de Simão Pedro, que está ali com as mãos postas, né, ao lado da cruz, e tiram os cravos das mãos dele, que é aquele prego grande, tiram aquela coroa de espinho que fizeram e enrolam ele num lençol, como era a tradição na época, né? 14ª estação, última estação da Via Sacra, Jesus é sepultado. Enrolam ele no lençol. Alguns homens agora também ajudam a carregar pelo peso, né? E Jesus é sepultado.
aqui é o local onde antigamente eram feitos, né, os sepultamentos. É como se fosse uma caverna, é um buraco dentro de uma pedra, dentro de uma montanha. Montanha grande é uma pedra grande, onde é feita uma caverna ali. Jesus foi colocado ali, enrolado no lençol, e essa pedra redonda na frente é rolada, né, fechando essa entrada, né, lacrando aonde Jesus foi sepultado. A Via Sacra também acontece na cidade do Vaticano. Não sei se vocês conhecem sobre o Vaticano, é onde fica o Papa, mas eu vou falar sobre eles uns minutinhos só. O Vaticano é um estado independente no mundo. Ele não, mesmo ficando na Itália, ele não responde às leis da Itália, ele é diferente. Eu cortei e colei aqui, né, a reportagem da mídia para vocês verem. Aqui ao fundo, né, tem a imagem de frente do Vaticano. A cidade do Vaticano é o menor estado independente do mundo. Tem somente 44 hectares na sua extensão territorial, né? O que tem de terra são 44 hectares. É cercada por muros que limitam desde a Praça de São Pedro, é uma praça grande na frente da igreja, né? Ainda que sua jurisdição se estenda a algumas regiões de Roma e proximidades. É também o estado soberano menos povoado do mundo, com cerca de 900 habitantes. Então, o Vaticano é um estado independente, tem suas leis próprias, suas regras próprias, tem 44 hectares e somente 900 habitantes, entre eles o Papa. O Vaticano é tão pequeno que a Basílica de São Pedro, aonde mora o Papa, tem mais ou menos 70% do seu terreno. E a praça na frente, mais 20%. Então, aonde fica a igreja que o Papa mora, que é o Vaticano, e a Praça São Pedro, enorme na frente, de onde o Papa mora, já dá quase 30% do que é o Estado Vaticano. Então, ele é bem pequeno. Sua língua oficial é o latim. É o único país do mundo que fala latim. Além disso, seus cidadãos têm uma taxa de alfabetização de 100%. Então, os 900 moradores que moram no Vaticano, todos sabem ler e escrever. Todos estudaram. Olha que pequenininho, mas lindo, perfeito. Quem dera o mundo fosse assim, né? Aqui tem a imagem da igreja de São Pedro, onde mora o Papa, como se fosse uma visão para a gente de como ela é. Cada lugar dela tem pintura, o teto é bonito, né? É um lugar muito interessante, né? Bonito de se ver. Sob as ordens do Papa Júlio II, Michelangelo decorou a abóbada da capela, o teto da capela. Todos os frescos, todas as pinturas do teto da Capela Sistina são obras desse artista brilhante, que levou 4 anos para pintar o teto de onde o Papa mora, vamos falar assim. Foi de 1508 a 1512, criando uma obra de arte sem precedentes, sem igual. Então o Papa Júlio II pediu para Michelangelo, que era um artista italiano, para pintar o teto da capela, que é a Capela Sistina, e ele levou 4 anos fazendo isso. Olha aqui o teto para vocês verem. Cada detalhe. Pintou vários homens, o detalhe, a cor, o desenho da barriga,
as lanças. Foram 4 anos fazendo essa pintura inteirinha. Ela pega o teto todo, é enorme. Foi mais uma curiosidade sobre o Vaticano. O Papa também faz a Via Sacra, óbvio. Ele é o representante número 1 da igreja. Via Sacra é uma tradição da igreja, né? Então, foi decidido, antes a Via Sacra acontecia dentro da onde o Papa mora, né? Aquele lugar que eu mostrei, que tem aquele caminho longo e tem a Capela Sistina, onde foi pintado por aquele artista famoso. Mas atualmente, né, a Via Sacra é feita no Coliseu. O Coliseu é um anfiteatro onde tinha lutas antigamente, né? É um arco histórico na Itália. É um lugar assim registrado, né? Que faz parte do patrimônio mundial, né? E daí, por ser um lugar grande, aberto, decidiu-se fazer a Via Sacra, né, com o Papa presidindo no Coliseu. Essa tradição começou faz alguns anos. A Via Sacra no Coliseu com o Papa Paulo VI em 27 de março de 64. Esse foi a primeira vez que um Papa decidiu fazer a Via Sacra no Coliseu. Ou seja, ele preside e anda dentro desse anfiteatro antigo, até meio destruído, né? Fazendo as 14 estações da Via Sacra. Então, a partir de 1964, o Papa Paulo VI foi o primeiro a fazer a Via Sacra no Coliseu. Aqui tem outro exemplo, a Via Sacra sendo realizada no Coliseu por João Paulo II em 28 de março de 97. João Paulo II já estava doente, né? Pode ver que ele está bem assim, parece que fraquinho até, mas ele também realizou a Via Sacra no Coliseu em 1997. E aqui uma das últimas imagens que eu consegui. O Papa Francisco, em 30 de março de 2019, mantém essa tradição e também fez a Via Sacra no Coliseu. Aqui, como já é um século, né, já é um século com mais oportunidades, né, com mais informática, vamos falar assim, com mais mídia, você pode ver que tem uma TV aqui, e o Papa está aqui de costa pra gente, tem uma TV onde ele visualiza tudo. E atrás você vê o Coliseu, que é esse anfiteatro que antes tinha muita morte e luta, né? E várias pessoas sentadas ali, o povo, a multidão sentada ali. E foi escolhido fazer justamente a Via Sacra no Coliseu, porque foi um lugar marcado por tristeza, por derramamento de sangue, de muita luta, de muita coisa ruim. Então, fazendo a Via Sacra ali, é como se fosse... É um local que também lembra coisas dolorosas. Então, escolheram ali e é feito até hoje em dia. Isso foi mais uma informação, né? Eu gosto sempre de trazer atualização nos vídeos que eu faço. E com essa informação eu só quis falar para vocês como o Papa, que é o número 1 dentro da Igreja Católica, que também faz a Via Sacra, aonde ele está fazendo. É um conhecimento. Aqui tem outra imagem. De novo vocês veem o Papa, aquela TV perto dele para ele ver o que está acontecendo, né? O Papa nesse momento está abençoando e tem uma visão maior para a gente ver o Coliseu e quantas milhares de pessoas estão ali acompanhando a Via Sacra junto com o Papa. Já que a gente tem a tradição de fazer a Via Sacra, aproveitar esses momentos de oração. Olha quantos milhares de pessoas junto rezando
pelo mundo, relembrando o sofrimento de Jesus. Essa energia que gera tanta gente unida, né? Que escolheu usar o seu livre-arbítrio para sair de casa e estar ali, participando da Via Sacra, nesse momento de muita oração junto com o Papa, é uma bênção, é uma energia boa que o mundo precisa. Deveríamos rezar muito mais vezes. Sempre. Eu desejo amor e luz a todos.